Paz do Senhor, galerinha, tudo bem? Então, no cultinho de hoje, a gente vai ver a história de José do Egito. Então, vamos lá. José ele era filho de Jacó e ele tinha muitos irmãos mais velhos. E esses irmãos mais velhos, eles tinham raiva de José e inveja porque Jacó preferia mais José do que eles. Uma vez, Jacó, para demonstrar o seu amor para com seu filho, para com José, ele fez uma roupa muito bonita para José, uma túnica colorida, e os irmãos de José não gostaram nada disso. E certo dia, Deus deu um sonho para José. E José foi contar esse sonho para os seus pais e os seus irmãos, sendo que isso só fez com que os irmãos de José ficassem com mais raiva dele. Um belo dia, Jacó mandou José se encontrar com os irmãos dele, lá no campo onde eles estavam cuidando dos animais de Jacó. José foi. Quando José estava chegando, os irmãos de José criaram um plano para se livrar de José. Então eles arrancaram aquela roupa que Jacó tinha feito para José, rasgaram aquela túnica colorida e jogaram José num buraco. E decidiram vender José como escravo para um povo que estava passando lá. Então agora José estava indo para o Egito, sozinho, vendido como escravo. E chegando lá no Egito, um homem chamado Potifar, ele compra José como escravo. Então agora José estava indo trabalhar como escravo para Potifar. Mas apesar de tudo isso, José continuava guardando o coração dele, sendo fiel a Deus e com fé em Deus que Deus poderia mudar a situação dele. Então José agora estava trabalhando para Potifar na casa dele, cuidando das coisas dele, e tudo que ele fazia, ele era abençoado, porque Deus estava com José. Um certo dia, a esposa de Potifar, a mulher de Potifar, inventou uma mentira muito grande sobre José. E Potifar jogou José na prisão. Então agora José estava como um prisioneiro. Mas mesmo assim, José se mantinha fiel a Deus, se mantinha fiel ao Senhor, guardava o coração dele em Deus. E até na prisão, tudo que José fazia, Deus abençoava, porque o Senhor estava com José. Tinham outros 2 prisioneiros com José, lá naquela prisão, e uma vez eles tiveram um sonho, cada um teve um sonho. E Deus deu a José a interpretação desse sonho. José contou para eles. E assim como José falou, aconteceu. Um daqueles prisioneiros foi trabalhar para Faraó, voltou a trabalhar com Faraó. E certa vez Faraó teve um sonho e ficou muito perturbado com aquele sonho, estava ficando doido, não sabia o que significava aquele sonho. Até que esse homem, que tinha ficado na prisão e agora voltou a trabalhar para Faraó, falou: olha, Faraó, tinha um certo rapaz lá na prisão que eu tive um sonho e ele interpretou esse meu sonho. E assim como ele falou, aconteceu. E Faraó mandou chamar José. Então tiraram José da prisão, deram um banho nele, colocaram uma roupa bonita e levaram José para Faraó. E Faraó contou o sonho dele para José. E Deus deu a interpretação do sonho para José. José assim falou para Faraó. E disse para Faraó que ele precisava fazer, que o Egito ia passar por um período de muita riqueza e um período de muita pobreza. E Faraó se agradou do jeito como José falou, deu as instruções para ele que precisava ser feito. E assim, Faraó colocou José como governador do Egito. Então, depois de Faraó, José mandava no Egito todo. Deus honrou José. Deus tirou José lá da prisão. Apesar de tudo que aconteceu com José, Deus honrou José porque José foi fiel, teve fé em Deus, guardou seu coração em Deus. E agora José estava como governador do Egito. E sabe o que foi que José fez? Toda a terra, aquela região, estava passando por uma pobreza muito grande. E José trouxe toda a família dele, até os irmãos que tinham traído ele e o pai, para junto deles lá no Egito para cuidar deles, porque lá eles tinham alimento. Então o Senhor honrou José, o Senhor usou José para abençoar a família dele que tinha traído José, mas José perdoou, porque assim o Senhor nos ensina que devemos perdoar. E é isso, galerinha. Essa foi a história de José. José, apesar de toda a dificuldade, se manteve fiel ao Senhor e o Senhor honrou ele e usou ele para abençoar o seu povo. E é isso, Deus abençoe vocês, vai ter uma tarefinha para vocês também, e é isso.